Sejam bem-vindos ao Cartologia, seus cartodoidinhos e cartomaluquinhas. Eu sou o Patinhas e aqui a gente vai estar discutindo o que acontece quando você pega o número 1 e divide por 2, que é o meio. Piada bosta! Pra quem não conhece o canal, já estão aqui as dicas. Se não quiser me ouvir falar, não fico sentido. Super Nintendo, as apostas seguras. Thiago Galhardo, Fernando Sobral, Edson. Eu entendo super a ressalva. Tô gravando esse vídeo na sexta. Tem um monte de gente falando, mas ele é dúvida. Cara, não dá pra acertar. Eu vou falar o que os dados estão indicando. Por isso que a gente dá várias opções pra você estar sempre coberto daqueles técnicos malucos. As apostas mais moderadas que tem oportunidade de mandar bem, mas tem confrontos complicadíssimos, é o Alisson e o Benítez. E lá no extremo são aqueles caras que podem desapontar ou te desapontar, que é o Nenê e o Charles do Ceará. Se você já foi embora, por favor, deixa aquele likezinho, ajuda nós e partimos para as análises, porque está falhas técnicas na hora das bolas. Como todo mundo já conhece, quanto maior a bolinha, significa que maior a performance dos meios de campos daquele time, quanto mais para a direita, mais favorável está o confronto. A gente está falando então que as bolinhas verdes são jogadores que estão mandando muito bem no meio de campo e tem um confronto que vai estar ajudando. A bolinha azul é aquela aí que a gente sabe que o confronto favorece, mas o cara é meio caneludo. Já as amarelas são meios de campos muito bons com confrontos complicadíssimos e as vermelhas é onde a gente vai fugir. É o pânico. Eu sei que você já tá olhando aí, inclusive, que o Corinthians tá com a bolinha verde e o que aconteceu no confronto com o Bahia, o gol do Otero. Coincidência? Acho que não. Simplesmente os dados. Logo daí, já fica, então, você entendendo o porquê que a gente não tem ninguém de bolinha verde na nossa seleção, porque simplesmente tem um Atlético e o Atlético não tem nenhum meio de campo que tem, cara, favorecido nada. Ah, mas contra o São Paulo só teve gol no meio de campo e depois os caras não fizeram mais nada. Aqui no Cartologia a gente preza por dicas seguras, estáveis e que vão te deixar mais tranquilos para não ter que assistir o Fantástico puto da vida. Por isso que as nossas dicas se centralizam muito mais nas bolinhas amarelas e que a gente tem caras bons e que os confrontos são complicados. Por isso, cautela. Vamos lá, porque a gente sabe que a gente não escala time, a gente escala jogador, então vamos para o nosso mapa de jogadores. O mapa de jogador, como todo mundo conhece, no eixo de baixo, aquele ali, ó, é a média, que é o que todo mundo conhece, que a gente tanto bate no Cartologia, que não é o suficiente. E aqui no eixo que sobe, a gente tá falando de oscilação. É aquele cara que vai do céu e vai pra terra. Pra quem tá vendo ali, o Arrascaeta sabe do que eu tô falando. E eu sei que já tá todo mundo gritando. Tochas estão na frente da minha casa. Cadê o Galhardo? Cadê o Galhardo? Aula de dados aqui. Quando a gente coloca o Galhardo, olha o que acontece. Pau, vai todo mundo pro lado, porque o Galhardo é um deus andando entre réis mortais, então não adianta você tentar comparar meios de campos colocando o Galhardo no mesmo gráfico, porque vai parecer que todo mundo é zona azul, e zona azul é o quê? Pangaré que a gente só põe na desvalorização. Só que quando a gente tira o Galhardo, a gente começa a ver que caras como Fernando Sobral, Edson e Alisson, que estão lá na nossa lista, são, na verdade, caras muito bons, que têm uma média muito boa, respeitável pro meio de campo, acima dos 5 pontos, e com desvio baixo, abaixo dos 3 pontos ali. Por isso, cara, sempre que você for analisar alguma coisa, se tem alguma coisa que desponta muito, entenda se vale a pena você excluir ou analisar separadamente. O Galhardo é indiscutível, não vou nem entrar no debate, o cara entra, faz gol, faz assistência. O último ele não mandou bem. Cara, ele entrou no segundo tempo, no time que já tava com a cabeça em outro lugar. Por isso, se ele jogar, ele tem que ser capitão. Escolha pessoal aí, até porque tem um Marinho lá na frente. Então, ressalva para a vida. Beleza? Posicionando todo mundo que a gente está selecionando, tá? Nenê na nossa zona amarela, porque ele é um cara de altos e baixos. Ele vai, faz 16, 17 pontos, igual na última rodada, 2 gols. Detalhe, todos os gols do Nenê foram fora de casa. O Sport vai jogar em casa contra o Fluminense. Será que vale ele? É complicado, porque quando o Nenê não faz os gols, é uma média de 3 a 2 desarmes por jogo. Então, acho complicado. Ele já fez negativo sem fazer o gol. Por isso ele tá naquela zona amarela. Se você vai colocar o Nenê, é o que eu tô te falando. Quando a gente falou de zagueiros, a gente não colocou o Sabino, então não tem batedor de pênalti. Reinaldo e Fagner já jogaram, não vou contabilizar pra sua rodada. Então você não tem batedores de pênalti nas laterais, provavelmente. O Nenê bate pênalti. É sempre legal você ter um cara que bate pênalti no seu time. O Sport já cometeu pênaltis no passado. Então, fica a dica aí, mas resguarde-se. Tenha um meio e uma zaga mais sustentável para encarar um medalhão desse aí. Aqui, já na nossa zona azul, e por isso que eles não são nossas apostas seguras, que são moderadas e ousadas, eles é o Charles e o Benítez, tá? Uma dica aí do que tá acontecendo. O Charles, cara, ele faz 67% menos falta jogando em casa do que quando ele tá jogando fora. Porque acontece quando ele tá jogando fora de casa, em casa, cachorrão, é o Ralf, mata todo mundo. Brincando, o Ralf é um excelente jogador com um fantástico histórico de faltas. Não vou zoar o Ralf. Mas o Charles acontece que jogando fora de casa comete menos falta porque ele joga mais pra frente e aí a possibilidade de assistência. Então, se você não tá afim de ir no medalhão do Sobral, quer inovar, o Charles com certeza é uma boa dica. Eu não vou entrar no debate do Vinícius aqui,
porque em revendo os números ele é muito ancorado nas assistências, em algumas pontuações que elevaram ele ali. Então eu ainda vou manter a minha recomendação em Charles, mas entendo o Vinícius tá flertando ali com a sua zona verde. Quem sabe no futuro ele entra no time do Cartologia. Infelizmente, hoje não é o dia do Vinícius. O Benítez vai estar encarando o Coxa. Cara, o Coxa deu 11 pontos pro Rodriguinho, deu 19 pontos pro Arrascaeta, deu 10 pontos pro Gabriel do Corinthians. Então, tem um histórico de meio-campos que fazem o estrago e fazem a vida deles em cima do Coxa. Pode ser oportunidade do Benítez, que a gente também sabe que já é um cara que desarma muita bola. Só que, e aí vem a ressalva, momento ressalva. Nos últimos 4 jogos, nenhum meio-campista fez mais que 1.8 contra o Coxa. Complicado. E o Ignacio Jara? Eu me recuso a analisar Ignacio Jara. Então, cuidado com o Benítez. O Alisson tem a mesma história. Vai estar encarando o Palmeiras, que é um time que cede muito desarmes, mas aquele meio de campo é liso e ganha muita falta. A média de faltas de meio-campistas contra o Palmeiras é de 1.3 por meio-campista. E o Alisson, cachorro meio doido. O maluco tem 24 desarmes no campeonato? Tem. É elegível para ser um bom meio? É. Só que ele tem 16 faltas. Então, o cara faz muita falta com um time que recebe muita falta. A chance do cartão é bizarra pro Alisson. É bizarra. Então, acho que se você pôr ele... Cara, inclusive, põe no papelzinho. Precifica aqui. Alisson amarelo. Tô puto, mas ele pode chutar, pode dar uma assistência. Por isso que ele tá ali na nossa moderada. Edson e Sobral, âncoras magníficas. Sobral, cara, tem 2 assistências jogando fora de casa. Edson, 6,45 pontos jogando dentro de casa. Então, assim, os caras estão na zona verde, tem confrontos não tão favoráveis, mas os caras mandam bem jogando onde eles vão jogar, então vale a pena. Por fim, só pra gente, que eu já dei aquela estouradinha, mas você ainda tá comigo porque você curtiu o canal. Quando a gente fala do mapa ponderado, a gente leva em consideração como que os jogadores estão performando, e por isso que o Alisson entrou mais ainda, porque recentemente o Alisson tem mandado muito bem. O Nenê se mantém aqui porque é um cara de altos extremos, o Thiago Galhardo também, mas cara, a média dele tá muito boa. Por que Nenê e não Dodi? Cara, o Nenê, ele tá com uma média de 6,5 para um Dodi de 4,1. Eu acho que vale mais a pena a ousadia do Nenê e a possibilidade do pênalti do que a estabilidade do Dodi. É isso. Se você gostou, espero que você se dê bem, que faça aquela mitada, compartilha com a gente. Entre no nosso canal do Instagram, entre no nosso canal do Telegram, participa, curte, like, dá o tudo. É isso, pessoal. E vai, Cartolinha!